Graça e paz a todos, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que você tenha um domingo abençoado na presença de Deus, presença dos seus familiares. E, se possível, que você curta-os, que você almoce junto, que você esteja junto com os seus familiares na sua casa. Hoje nós, depois de falarmos sobre o relacionamento homem e mulher, Paulo agora vai falar sobre o relacionamento de pais e filhos e depois de servos e senhores. O texto é de Efésios 6, de 1 a 9, onde ele retrata esses dois tipos de relacionamento. Onde ele fala do relacionamento entre pais e filhos, quer dizer, na família direta, e depois onde ele fala sobre servos e senhores, que vai do 5, o relacionamento filhos e pais vai do 1 ao 4, e depois do 5 ao 9 sobre servos e senhores. Vamos tentar fazer essa lição aí em 2, ou quem sabe 3 partes. Paulo continua aqui falando sobre relacionamento. Após ter escrito sobre marido e mulher, ele tem mais 2 pares, pais e filhos, e senhores e servos. Então nós precisamos conhecer um pouquinho o padrão bíblico para esses relacionamentos. Então, Efésios 1 a 4, ele vai falar sobre o relacionamento pais e filhos. E ao dizer para os filhos obedecerem aos pais, o apóstolo aqui ele destaca 2 verdades. A primeira é que devem obedecer no Senhor. Devem obedecer no Senhor. Quer dizer, obedecer em função daquilo que Deus, na pessoa de Cristo, fez a cada um de nós. Por isso que devem obedecer no Senhor. E isso significa também que a obediência aos pais faz parte dos deveres dos filhos que têm Cristo como Senhor de sua vida. É natural aqui que quando o filho não conhece a Deus, se torna rebelde, não quer entender, compreender o amor de Deus, então aí o filho pode ser tratado da mesma forma, interagindo com os pais, tendo relacionamento com os pais, mas não o relacionamento que indica a palavra, porque aqui fala que a obediência faz parte dos deveres dos filhos que têm a Cristo. Aqueles que não têm a Cristo, como aceitarão a obediência da palavra, já que eles não têm Cristo como o Senhor das suas vidas? Então é interessante a gente fazer essa ressalva. Segundo lugar, a segunda verdade é que obedecer aos pais é algo justo. Efésios 6:1 aqui fala exatamente isso. Pois isto é justo, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, diz Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 6, versículo 1. O nosso velho e bom John Stott, ele comenta sobre a justiça natural, que é aquela lei natural que Deus escreveu em todos os corações humanos. Todas as sociedades e todas as culturas tratam a obediência dos filhos aos pais como algo justo. Isto é algo que é devido aos filhos. Todo filho deve obediência aos pais em qualquer família do mundo. Então, pais e filhos, o relacionamento entre pais e filhos tem que ser visto nesses 2 destaques. Obedecer no Senhor e obedecer porque esse obedecer é algo justo. Nunca se esqueça disso no relacionamento com seus filhos, principalmente se os seus filhos forem pequenos ainda. Incuta neles essa ideia, paulina, essa ideia bíblica de que eles têm que obedecer ao Senhor, a você, mãe, pai, no Senhor. E fazendo isso, ele estaria vivendo uma vida justa, e isso é uma coisa justa para ele, que o tornará sábio, que o tornará um filho feliz e abençoado. Segundo lugar, o padrão de Deus para os filhos.
a obediência. O padrão é a obediência, né? A obediência aqui não é uma simples opção, é um mandamento. Efésios 6 aí que nós estamos trabalhando no texto de 1 a 3, Paulo está citando o Êxodo 20:12, como ele usa o verbo honrar lá de Êxodo, no hebraico significa dar peso, dar importância, valorizar, ter apreço, prestigiar. O melhor comentário sobre esse mandamento é o livro de Provérbios. Provérbios tem várias citações sobre esse relacionamento de obediência dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Provérbios 17:25, 19:26, 23:22, 28:24, qualquer texto 30:11, qualquer texto desses, você verá a necessidade de obediência por parte dos filhos. Mas como praticar a obediência a nossos pais? Hans Ulrich Heifer, em seu livro A Ética dos 10 Mandamentos, foi editado alguns anos atrás, aí não faço ideia de quanto, mas já faz algum tempo. Ele dá algumas sugestões para que isso aconteça. Primeira delas é reverenciá-los, ajudá-los financeiramente quando for necessário e até fazer sacrifícios, submeter-nos a seus desígnios quando a vontade divina é respeitada e o núcleo da nova família não é prejudicado. Ser misericordioso com eles, tratá-los bem em qualquer circunstância e jamais abandoná-los. Se os filhos assim fizerem, eles estarão honrando aos seus pais. Eles estarão trazendo felicidade, carinho, afeto e, acima de tudo, amor ao coração dos seus pais. Segundo lugar aqui, a obediência é o caminho para obter as bênçãos. O texto lá de Êxodo diz que para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Que o texto de Efésios 3 faz essa releitura lá do Êxodo, né, dos 10 mandamentos. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É uma paráfrase daquilo que o primeiro mandamento com promessa que Deus nos fez quando Moisés recebeu as tábuas da lei. Então, a ideia aqui, segundo Heifer, esse comentarista que eu citei, ele também trabalha com história da igreja. Há 3 maneiras de entender o prolongamento dos dias aqui. Em primeiro lugar, na interpretação histórica. Nós vemos o exemplo de Josué e Caleb, por exemplo, os únicos que entraram em Canaã. Após 40 anos de peregrinação no deserto, justamente por causa da obediência aos princípios espirituais dos pais, eles entraram na terra prometida. Quer dizer, a obediência aos pais veio antes. Como consequência, eles garantiram a entrada em Canaã. Segundo lugar, a interpretação literal. Entende-se que os dias são prolongados de maneira física, num pensamento encontrado principalmente no livro de Provérbios, Provérbios 10:27. Essa verdade ainda pode ser vista hoje em dia. Obedecer aos conselhos dos pais contra o alcoolismo, contra drogas, más companhias, e tudo aquilo que não é legal, não faz bem à nossa vida, pode prolongar os nossos dias. Em terceiro e último lugar, na interpretação espiritual. Ter os dias prolongados é estar em comunhão contínua com o Senhor. A vida eterna é o prolongamento da vida e da comunhão até depois da morte. Olha que coisa interessante. Na interpretação histórica, a gente vê Josué e Caleb sendo abençoados por causa da obediência aos princípios dos pais. Na literal, a gente vê os dias prolongados de maneira física, levando em conta que obedecer os conselhos dos pais contra tudo aquilo que não é bom para a nossa vida. E em terceiro lugar, e principalmente, na questão da interpretação espiritual. Ter os dias prolongados é estar em comunhão contínua com o Senhor. E aqui a vida eterna é o prolongamento da vida e da comunhão até depois da morte. Concluindo essa parte A que nós estamos fazendo
de relacionamento pais e filhos, Efésios 6, de 1 a 4, eu queria dizer, a avaliação que Stott faz, que há uma diferença entre obedecer e honrar. Obedecer significa agir de acordo com as instruções recebidas. Eu recebi uma missão, um propósito e eu vou cumpri-los. Tem instruções, atribuições que eu tenho que seguir. Honrar é diferente. Honrar significa viver no campo do respeito e do amor. Respeitar e amar. Os filhos não devem desobedecer a Deus ao obedecerem seus pais. Não há como dissociar o amor a Deus e o amor aos pais, o amor aos filhos e o amor aos pais e o amor a Deus. Não há como dissociar isso. Por isso que os filhos são obrigados a obedecer enquanto estiverem sob os cuidados dos pais. Mas a responsabilidade de honrá-los é vitalícia. Então, são 3 interpretações quanto a esse versículo 3, que é muito interessante, que é uma releitura lá dos 10 mandamentos. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Que todos os filhos da nossa igreja possam entender essas realidades, né? Entender esses 2 pontos que nós trabalhamos hoje, né? Que foi o relacionamento entre pais e filhos, e aí o padrão de Deus para os filhos, que é a obediência, e a obediência, que é o caminho para obter salvação, obter bênçãos, obter sapiência, obter felicidade. Que Deus abençoe a sua vida nesse domingo, te dê felicidade, te dê vida plena, te dê alegria por estar junto dos seus. Em nome de Jesus nós pedimos isso. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por o Senhor nos conscientizar através da tua palavra que precisamos como filhos honrar os nossos pais, precisamos obedecer. Que o Senhor coloque amor e respeito no nosso coração, para que possamos, Pai, em nome de Jesus, amá-los, reverenciá-los e fazer com que eles sejam felizes, Pai. Eles nos passaram ensinamentos da Tua Palavra e que isso possa servir de exemplo para todos os pais e todos os filhos da nossa igreja. Abençoa-nos, Pai, nesse domingo, dia do Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado até aqui. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo que o Senhor aumente a nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.